Olá, pessoal. Eu sou Cláudio Saldanha, especialista em gestão de mão de obra, gestão de pessoas, folha de pagamento. Hoje nós vamos falar sobre o e-social para obras de construção civil, pessoa física, ok? Tem muitos profissionais, muitos donos de obra procurando a gente para auxiliar no que se refere aos processos do e-social. Por quê? Porque lá no Cero, que é o Sistema de Aferição de Obras, a pessoa física dona de obra que faz a declaração e paga os tributos relacionados à mão de obra que ele usou na construção civil, tem um desconto considerável lá no INSS da obra, que é necessário para emitir a certidão do INSS para ele tirar o alvará, o habites da obra dele, ok? Então, eu vou passar algumas dicas para você que é dono de obra, algumas orientações básicas. Caso você queira se aprofundar no assunto, você mesmo queira fazer os seus processos no e-social relacionado à sua mão de obra, pode procurar a Staff Cursos, que nós temos tanta consultoria, que tem ajudado muitos profissionais, a consultoria de 1 hora, ou nós temos o nosso curso específico de e-social para obras, ok? Onde você tem, além da apostila, você tem todos os passos do processo do e-social, desde o cadastro da empresa lá no e-social até o encerramento e transmissão da DCTF Web lá no sistema do ECAC, ok? Então, é um curso completo que vai te atender no que você precisa para enviar as informações, declarar as informações da mão de obra, emitir suas guias e realizar pagamento, ok? Então, vamos lá. Primeiro, o que eu preciso entender? Eu preciso entender que quando eu estou fazendo uma obra, eu tenho profissionais que estão trabalhando nessa obra, ok? Nós vamos ter, deixa eu colocar aqui no nosso bloco de notas aqui com resumo, eu posso ter empregados CLT, ok? Obrigações como empresa. Quando eu começo uma obra, quando eu cadastro um CNO para começar uma obra, entenda que você deixa de ser uma pessoa física e começa a ser uma empresa para fins de obrigações trabalhistas e previdenciárias, ok? É o que a gente chama de se equiparar a uma empresa, tá? Então, você tem obrigações que uma empresa teria na contratação de uma mão de obra CLT, um autônomo ou um MEI. Você vai ver que tem alguns detalhes aqui, algumas particularidades que a legislação te dá, mas, em geral, as suas obrigações são de uma empresa. Você é equiparado a uma empresa quando você tem um CNO, ok? Você precisa do CNO porque é o CNO que vai vincular os seus trabalhadores à sua obra e lá no ser, ok? E aí você tem empregados, você pode ter empregado CLT, que aí você vai ter que criar as rubricas de salário, desconto de INSS, imposto de renda, se você tiver os trabalhadores ganhando valores altos, acima do limite mínimo, vale transporte, vale alimentação, se você pagar, e você tem que observar se a construção civil, o sindicato da construção civil, que você vai estar enquadrado, ele manda pagar esses benefícios. Se ele mandar, você tem obrigação, porque trabalhadores CLT, eles têm categorias sindicais e, por consequência, acordos e convenções coletivas que o empregador, seja ele uma pessoa física ou uma pessoa jurídica, vai ter que seguir, ok? E aí, o que é mais comum são os donos de obra, pessoa física, usarem a mão de obra do autônomo, ok? Ou do MEI, que é um autônomo também, que apenas tem um CNPJ e um sistema simplificado de tributação. Nesses casos, para o autônomo, que é a pessoa física que não é MEI, a legislação trouxe alguns benefícios. O empregador não tem obrigação de reter INSS, Imposto de Renda e ISS, ok? O INSS está previsto na legislação essa exceção, o Imposto de Renda não está previsto essa retenção e o ISS também não há essa previsão de obrigação de retenção. Tudo isso está documentado lá no nosso curso.
e aí você só vai ter a rubrica de prestação de serviço, só o que você vai pagar. E qual o meu tributo sobre isso aqui? É o que a gente chama de CPP, Contribuição Previdenciária Patronal, de 20% sobre essa mão de obra. É essa contribuição previdenciária, CPP, que vai lá para o selo e que vai ser considerado para abater lá no que você tem a pagar de INSS. Se você contratar uma mão de obra CLT, vai ser a mesma coisa, você vai ter o CPP, só que aqui também você tem RAT, tá? Você vai pagar pelo grau de risco e você também vai ter as outras entidades ou terceiros, ok? Que é SESC, Senai, Sebrae e assim por diante. Então, além dos 20% do CPP, você tem o RAT, que vai ser 3%, vou botar aqui 20%, o RAT, que vai ser 3%, e esses terceiros aqui, vou colocar aqui obrigações, e aqui você vai ter 5,8%. Tudo isso é contribuição que o empregador paga e que vai ser considerado lá no seu selo. Se você tiver um empregado CLT na obra, cadastrado ele como CLT e cumprindo as obrigações. Lembrando que o CLT, você tem férias, você tem 13º, você tem rescisão de contrato, aviso prévio, contrato de experiência e assim por diante. No que se refere ao trabalhador autônomo, você só vai ter o CPP, os 20%, e não vai precisar reter nada dele. No que se refere ao MEI, você vai ter também apenas o CPP, que é os 20% de contribuição patronal. Esse cara aqui, a categoria dele é 741, e esse cara aqui, a categoria dele, se eu não me engano, é 701, é o autônomo, categoria do trabalhador. O autônomo e o MEI. Eles são, tanto o autônomo como o MEI, eles são cadastrados como trabalhador sem vínculo, baseado nos dados pessoais dele. O MEI não tem nenhuma relação com o MEI dele, com um cadastro de MEI. Você simplesmente vai dizer que ele é um MEI categoria 741, ok? Mas lá ele não vai pedir CNPJ, não vai pedir que emita nota, nem nada disso. Até porque o MEI ele não tem obrigação de emitir nota fiscal para pessoa física, ok? Então, tanto o autônomo quanto o MEI, você vai poder usar apenas um recibo, tá? Então, é importante, para você usufruir, para você se beneficiar da redução para a pessoa física lá no selo, dono de obra, você vai precisar ter mão de obra informada e pagando o INSS dessa mão de obra durante todo o período da obra, ok? E aí você tem o total do benefício, você vai ter um desconto considerável na sua contribuição do INSS. Mas fique atento, isso aqui é um trabalhador, ok? Regido pela CLT, esse aqui é um outro trabalhador que tem uma informação com relação a ele na CLT, mas isso aqui é um contrato específico que você tem com um profissional sem vínculo empregatício, que não está regido pela CLT, mas está regido pelo contrato que você fez com ele, com obrigações de contratante e contratado. E aí você tem que tomar cuidado, porque o autônomo ele tem que ter a obrigação de entregar um serviço ou um produto e ele vai receber por essa entrega. Então, tudo isso tem que estar no contrato. Tá? O MEI é a mesma coisa. Por que eu falo isso? Porque se você está informando, enviando informações para o E-Social é um ambiente onde a Receita Federal, a Previdência e o Ministério do Trabalho estão conectados. Então, não estou dizendo que isso vai acontecer, mas você tem a possibilidade de ser fiscalizado pela Receita, pela Previdência ou pelo Ministério do Trabalho com relação a esses vínculos empregatícios, com essas relações de trabalho. Vínculo empregatício é aqui. Aqui é a relação de trabalho, aqui é a relação de trabalho, ok? Emprego é só o CLT, o resto é relação de trabalho. Mas todos eles têm sua regra. Se você não cumprir a regra do autônomo, não cumprir a regra do MEI, você cai na regra geral, que é uma CLT. Aí, uma coisa que pode ter parecido para você uma vantagem, não é? Lá na sua obra, numa fiscalização vai virar um prejuízo. Então, tome cuidado.
tanto o autônomo quanto o MEI, você precisa emitir um contrato onde coloca as informações do contratante e do contratado, que tipo de serviço que ele vai prestar e o que ele tem que te entregar para poder receber pagamento. O cara é pedreiro, então ele tem que me entregar X metro quadrado de reboco, X metro quadrado de muro, X metro quadrado de piso, ou vou pagar ele conforme os metros quadrados de cerâmica que ele assentar. E aí você tem um documento, um relatório, como se fosse uma medição de obra, que ele te entrega, você assina, guarda na pastinha e paga ele conforme o que ele fez. Isso que é um trabalho de autônomo e de MEI. Ele recebe conforme o serviço que ele prestou, ok? Então, tome cuidado. Já com relação aos processos do e-social, você precisa ter um certificado digital, ok? E ideal que você vincule o seu certificado digital ao seu CNO, ok? CNO. Na hora que você for emitir o seu certificado digital, o ideal é usar em arquivo, que é o A1, que vai te facilitar muito mais se você for fazer os processos no e-social na mão. Tudo que você for fazer, você tem que assinar. Então, se você usar aquele certificado em nuvem, em pendrive, que você precisa botar senha toda hora, vai te dar um pouco de trabalho. Então, o certificado A1 você instala na máquina, bota a senha uma vez e ele vai ficar funcionando sempre, ok? E aí você vincula ele ao seu CNO, ok? Que aí você fica com o certificado completo para você fazer qualquer processo, inclusive se você precisar mandar informações com relação a CEPIP. Você tem 2 momentos de informações de mão de obra. Até setembro de 2021, eram informações enviadas pelo sistema da CEPIP. Aí você precisa ter o certificado vinculado ao CNO, se você for fazer retroativo, para fazer envios dessas informações pela conectividade, ok? E a partir de outubro de 2021, você já faz pelo e-social, que aí o seu certificado pessoa física você pode usar normalmente, mas ele não precisa estar vinculado ao CNO. Mas a CEPIP e a conectividade social, você, para enviar os arquivos da GFIP, você vai precisar. GFIP é a declaração que você manda, CEPIP é o sistema que você usa para gerar essa declaração. Conectividade social é o ambiente hoje que você usa para enviar o arquivo gerado pela CEPIP. Para fazer esse processo, até junho de 2021, você precisa do certificado digital que esteja vinculado ao seu CNO. Então, quando você for emitir o certificado, apresente o cadastro do CNO para o profissional vincular o seu certificado ao CNO. Senão, isso vai te atrapalhar. Ok? Então, tome cuidado. Então, o processo lá no e-social, nós temos aqui passo a passo tanto nos vídeos que tem no curso, mas também na nossa apostila, ela é completa. Tem todos os passos, desde a entrada, cadastro de estabelecimento, cadastro de lotação, cadastro das rubricas, que incidência colocar, depois a remuneração e aí assim por diante. Então, é um processozinho de lançamento de informações do empregador, rubricas, depois o cadastro do trabalhador e depois a folha, remuneração, pagamento e encerramento da folha. Isso você vai fazer mês a mês. É possível fazer sozinho? É possível fazer sozinho. Basta você sentar um tempinho e colher o material, analisar o material, fazer seus testes e aí você consegue concluir os seus processos de envio de informações da folha no e-social, transmissão da DCTF Web sozinho, ok? Se precisar de ajuda, entre em contato com a Staff Cursos, que nós temos um curso pronto para você, com todo o material necessário, ou você pode agendar uma consultoria de 1 hora comigo, eu já te mostro os passos e a gente faz junto. Inclusive, a consultoria, eu consigo deixar ela gravada para você e te manda a gravação. Toda vez que você tiver dúvida, você pode entrar lá e verificar a gravação, assistir a nossa consultoria novamente, ok? Espero que eu tenha ajudado você. Não se esqueça que na Staff Cursos o seu sucesso é garantido. Um abraço e até a próxima.